Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que está acompanhando mais um episódio aqui do Futebola, porque é o momento, aquele momento que você fica zonzo, porque você dá o giro sobre o mundo para saber as notícias. É o giro de notícias aqui do Futebola, onde trazemos 4 notícias do mundo do futebol que estão açoitando a vida de cada torcedor e às vezes uma aleatória que você nem sabia que existia. Teremos nesse programa também, mas começaremos com uma notícia. Notícia essa aí por coração de uma grande torcida que anda nesse país, o Timão, o Timóteo Corinthians, mas não é uma boa notícia para o torcedor corintiano. Vamos começar. Notícia do Globo Esporte. Presidente do Conselho sugere que Corinthians pare de pagar a dívida do estádio. Abre aspas, não temos dinheiro. Fecha aspas. Foi o que falou Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho, que falando sobre o pagamento da dívida do estádio da Neoquímica Arena, que está hoje a dívida em quase 700 milhões pendentes aí para a Caixa. Tem toda essa situação do Corinthians que está sendo estrangulado. O Corinthians é um time gigante, com potencial gigante de recebimento, e com uma dívida gigante. E com uma dívida gigante. Mas isso não por incompetência da torcida ou incompetência ali, não, por incompetência realmente de quem gere o clube, porque o Corinthians é uma marca enorme, é um dos times com maior arrecadação no futebol nacional, e a gente vê isso sofrendo loucuras após loucuras, com presidente prometendo que não pode cumprir, presidente cavando ainda mais a própria cova do clube, impeachment de um lado, gestão antiga falando que o trabalho foi bom porque ganhou título, mas afundou o time em crise. Fraude no patrocínio. É uma loucura. Tem aí cláusulas e cláusulas pro Memphis, que eu gosto muito do Memphis, mas todo dia é uma cláusula nova. Memphis dá uma caneta, cláusula no Corinthians. Memphis acorda de manhã, cláusula no Corinthians. Isso não é um time, isso é uma novela mexicana. É uma loucura de um time que precisa realmente se reorganizar. E aqui eu faço um paralelo muito com o Flamengo, que inclusive teve um episódio muito parecido em 2009, quando o presidente Márcio Braga senta na coletiva orçamentária para falar sobre o orçamento do clube e fala assim: acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Essa era a situação do Flamengo em 2009. Inclusive, tá o vídeo. O que está acontecendo aqui no Flamengo é exatamente o seguinte: acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Márcio Braga falando que acabou o dinheiro, tá por aqui. E realmente você vê o paralelo que a gente pode fazer entre os clubes, porque a partir de 2013 o Flamengo começa a se reconstruir com o Bandeira de Melo, começa a ter uma gestão mais profissional, mais não, né? Profissional do futebol, das finanças, e como tudo isso leva para um Flamengo hoje muito mais estruturado, com uma capacidade que o Corinthians tem muito parecida com a do Flamengo, muito parecida, mas vive ainda em dívidas atrás de dívidas. Flamengo esse que inclusive aceitou passar temporada sem contratar, aceitou ter o risco de um primeiro rebaixamento na sua história, conseguiu até um título em 2013 que veio, não ao acaso, mas assim, antes da hora do planejamento, e foi começar a colher os frutos lá em 2017, 2018, contrato Diego, contrato Guerreiro, até acabar onde estamos aqui em 2025, diga, diretor. E a torcida do Corinthians não fez uma vaquinha aí pra pagar esse estádio? Não pagou até hoje, não? Fez a vaquinha e outra, muita gente falando, torcedor é besta, olha só, que não sei o quê. Eu gostei bastante da iniciativa da torcida do Corinthians, bastante, porque não é apontar uma arma no torcedor e falar assim, você vai ter que pagar o estádio porque o seu clube não paga. É assim, é uma verdade que quando a situação é essa, da torcida ter que se mobilizar para pagar uma dívida que o clube não consegue pagar, mostra ainda mais a incompetência de quem está gerindo o clube. Mas também mostra o apoio da torcida, que eu sempre falo, o maior patrimônio, o dono verdadeiramente do time é a sua torcida. Então, fizeram aí a vaquinha de fazer o balanço, de fazer no site para arrecadar esse dinheiro. Foram arrecadados até agora cerca de 40 milhões e 800 mil reais. É muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Foram repassadas a Caixa de amortização desse valor, mas o valor ainda é de 700 milhões, é muita coisa. Então, por mais que a fiel torcida seja enorme, é complicado você exigir, né? Que o nem fez torcedor... cosquinha, então. Não, verdade é essa. Não, ajudou, 40 milhões, não te ajuda 40 milhões? Quase 6%. 40 milhões me ajuda bastante. Não, mas ajuda, né? Ajuda. 40 mil... Cara, pro Corinthians, se tu chegar na situação do Corinthians e perguntar se 10 mil reais não ajuda, tá aceitando qualquer
qualquer coisa. E por que o presidente fala essa fala? Porque tem a questão das dívidas urgentes, o Corinthians entrou na questão de transfer ban, de não conseguir contratar porque não pagou a dívida do Félix Torres, então tem as dívidas de pagamento de salário, pagamento de jogador, pagamento de negociação, e essa é a desculpa do presidente do conselho, que ele afirma que não é a prioridade o pagamento da Neoquímica, mas tem que sair. E aí outra coisa que eu pergunto também é que, cara, quando você vai fazer um estádio, você tem que estar muito bem alinhado sobre o que você pode oferecer, o que você pode ceder, você está disposto a fazer esse investimento, você está disposto a, por exemplo, ter que paralisar algumas contratações, organizar suas dívidas para ter um estádio. Não é brincadeira, a Neoquímica ter sido feita dos moldes que foi na situação do Corinthians acaba sendo um fardo pro Corinthians. Então, para quem pensa em ter estádio, por exemplo, o Flamengo, que comprou o terreno no gasômetro, inclusive o Landim comprou o terreno, queria fazer um estádio de qualquer jeito, aí agora o BAP, ele toma o poder na presidência e ele fala assim, cara, o Flamengo não tem condição de investir para ter esse estádio agora. Teria que paralisar muitas janelas, paralisar o crescimento de negociações do time. Então, realmente, você tem que ter muito cuidado com quem está fazendo essas propostas e qual que é o verdadeiro motivo. A situação financeira do time tem que estar tudo muito bem alinhado, patrocinador, coisa que a gente sabe que muitas vezes não está no futebol brasileiro. E o Corinthians está chegando aí a um endividamento de 2,6 bilhões de reais no final do ano de 2025. Complicada a situação do nosso Corinthians. E saindo agora, vamos sair, torcedor corintiano respira. Sai desse buraco. Sai desse buraco. Vamos falar agora de Nuno Espírito Santo. Quem é esse? Técnico aí do Nottingham Forest. Ele foi demitido. Você não ouviu? Não ouviu errado. Demitido. Nottingham Forest, que é um time muito tradicional na Inglaterra, campeão da Champions no final da década de 70 ali, até o início dos anos 80 era um time que competia bastante, bicampeão da Champions, tá? Bicampeão da Champions, o Nottingham Forest passou muito tempo no ostracismo, caiu de divisão e fez a sua melhor campanha da história da Premier League no último ano, se classificando para a Conference League. Mas aí, o Marinakis, dono, exatamente o grego meio... Dizem que é do crime, né? Dizem que ele tem questões aí de máfia, dizem. Ele, que tem aí também um conchavo com o Textor, acabou comprando a vaga da Europa League, que era para ser do Crystal Palace, mas pelo fato da Eagle, que é a empresa do Textor, ter dois times da Europa League, o Lyon e o próprio Crystal Palace, o Marinakis fez ali um malabarismo para conseguir colocar o Nottingham Forest na Europa League. E depois dessa ótima campanha de um Nottingham Forest que não vinha com tanto investimento assim, pegando jogadores como Chris Wood, deixando como um dos artilheiros da Premier League, pegando jogadores como Murilo, ex-Corinthians, inclusive, zagueiro, como um dos melhores defensores, o Matt Sells também como o melhor goleiro da última Premier League, transformando tudo isso, Gibbs White, Elanga, olha o time com pouco tanto que fez o Nuno Espírito Santo. Foi demitido. E por que ele foi demitido? Já que a gente só está na terceira rodada da Premier League, teve uma discussão recente com o dono do clube, o Marinakis, e o grego ele é maluco, cara. O grego é maluco. Teve a discussão essa que já vinha de algum tempo, desde o ano passado, quando o Nottingham Forest, que a expectativa é ficar na primeira divisão. Nuno Espírito Santo deixou o time nas cabeças, entre os 3 primeiros, inclusive, durante boa parte do campeonato. Aí começou a ter uma queda de rendimento normal, porque é o Nottingham Forest. E aí o Marinakis chegou a invadir vestiário, chegou a invadir o campo para brigar com o Nuno Espírito Santo. E parece que recentemente uma das últimas brigas gerou descontentamento total e a quebra da relação entre Nuno Espírito Santo e o próprio Marinakis. Ou seja, vamos ver como vai ser esse Nottingham Forest, que investiu bastante. Temos aí como alguns contratados, por exemplo, o brasileiro Douglas Luiz, Vasco. Brasileiro Douglas Luiz, também o Calimoendô, o Makati também, que é um grande prospecto de jogador, também vários do Botafogo, chegou a top inteira do Botafogo, Cuiabano chegou e já foi emprestado de volta, Igor Jesus, o Jair, tem, cara, muitos jogadores chegando e vamos ver como é que vai ser esse time que muito do que conseguiu depois de 30 anos a voltar a disputar a competição europeia, há 30 anos não disputava, o Nuno entregou o time nessa colocação e o grego é maluco, demitiu o Nuno Espírito Santo. Essa é a notícia do futebol internacional. Agora, diretor, a gente pode voltar pro Brasil? Pode, mas esse Nottingham Forest tem esquema aí, viu? Tem esquema. Tem esquema aí, viu? Tem esquema. Tem esquema aí. Então volta pro Brasil, porque o Brasil tem esquema também.
Tem esquema, mas sabe quem não tem esquema e sabe muito bem o que tá fazendo? O Felipe Luiz. Felipe Luiz, sou fã do rock, ele é do rock. Do rock. Sou fã do Felipe Luiz, apaixonado no filipismo, que a notícia é, desde 2011, com o Vanderlei Luxemburgo, o Flamengo, eu já fiz todos esses elogios ao Flamengo, né? Que olha, reestruturação, agora o time tem dinheiro, agora o time... Desde 2011, o Flamengo não tinha um técnico por uma temporada completa. Essa é a informação. Uma temporada completa. Cara, eu não sei se vocês estão entendendo o quão grave é isso, o quão loucura é isso. Um time que a gente tá falando, que passou por uma grande reestruturação, hoje tem dinheiro, tem um CT maravilhoso, tem os melhores jogadores e não consegue manter o técnico por mais de uma temporada desde 2011. E quem foi o último a se fazer esse feito? Pô, fechou. Claro que é ele, Vanderlei Luxemburgo, em 2011, ele que assumiu em outubro de 2011, ficou a temporada de 2012, durando 16 meses, é ainda hoje o trabalho mais duradouro de um técnico no século XXI, no clube de regatas do Flamengo, que já teve em técnicos que a gente lembra, auxiliar dando um soco na cara do outro, teve aí o AAA, fora Valdemar, muitas coisas no Flamengo, e é uma loucura tudo isso acontecer com um time que, pelo menos quando tava aquela bagunça financeira também, você poderia até dizer que esse era um dos motivos, mas o Flamengo já organizado, ter tantos técnicos assim, tantas mudanças, é inacreditável. E sabe o que é mais inacreditável, diretor? Que mesmo o Felipe Luiz fazendo esse ótimo trabalho, tinha alas da torcida que estavam querendo a cabeça do Felipe Luiz, chamando de Tite que usa coque, de roqueiro que não transforma o time em rock, roqueiro bailarino. Cara, é inacreditável o que falavam do Felipe Luiz. Ele que só tem 6 derrotas em mais de 60 partidas. E tem gente que queria a cabeça. Vamos passar pelos técnicos do Flamengo nesse período? 2011, Vanderlei Luxemburgo. 2012, Vanderlei Luxemburgo começou. Aí virou Joel Santana, nada contra o Joel, né? E Dorival Júnior. Olha a loucura. Não, Dorival Júnior vai aparecer aqui algumas vezes. Olha a loucura, só pra vocês sentirem como é uma loucura. Em 2013, começa com o Dorival, depois passa por Jorginho, Mano Menezes, que pede pra sair, assume Jaime de Almeida, que é campeão da Copa do Brasil. Em 2014, o Jaime começa, o Ney Franco assume, sabe quem vota? Vanderlei Luxemburgo, em menos de 3 anos depois. Olha a loucura. Aí o Vanderlei Luxemburgo fica em 15, assume Cristóvão Borges, Oswaldo de Oliveira. Depois de 2016, Muricy Ramalho e Zé Ricardo. Em 17, Zé Ricardo e Reinaldo Rueda. Em 18, Carpegiani, Barbieri e adivinha, diretor? Dorival Júnior, de novo, em 2018. 2019, Abel Braga e Jorge Jesus. Em 2020, ano que o Flamengo estava vindo embalado de 2019 maravilhoso e o Flamengo viria a ser campeão brasileiro, trocou de técnico 3 vezes, olha a bagunça. Jorge Jesus, depois veio o Domenech, depois Rogério Ceni. Aí em 21, começou com o Rogério, virou Renato Gaúcho. Em 22, Paulo Souza, o romântico, e adivinha, diretor? Dorival Júnior, voltando dessa vez sendo campeão da América e da Copa do Brasil. E aí, como aparentemente não estava suficiente, resolveram chamar o cara que tem problemas com a sogra, vindo do Corinthians, Vitor Pereira. Passou pelo Sampaoli, bateram na cara do camisa 9, foi pro Tite, que xingou o outro camisa 9, não gostava do outro camisa 9, e aí veio Felipe Luiz, e agora pode ser a primeira vez em 14 anos que o Flamengo termina a temporada com um técnico. Essa é a notícia. Maluco, louco, Clube de Regatas do Flamengo, Felipe Luiz, que agora tem o segundo melhor aproveitamento do século XXI, atrás apenas dos 81% do Jorge Jesus. Isso não é uma notícia, é um milagre. Cara, é um milagre. É um milagre. Inclusive, vamos ver se vai continuar. E agora... Cristóvão Borges no Flamengo. Cristóvão Borges no Flamengo. Dorival Júnior 3 vezes. Ney Domenech. Franco, Joel Santana. Paulo Souza. Cara, que loucura. Sampaoli. Né? Que loucura. E o cara deu um soco na cara do outro menino. É uma loucura. É. Agora vamos para a última notícia que envolve o Atlético Clube. Ele, time de Minas Gerais, jogando a Série B, que começou com algumas contratações, inclusive Lincoln, ex-Flamengo, parecia que poderia brigar por algo a mais, foi bem no Campeonato Mineiro, mas agora está na 15ª colocação da Série B, lutando, inclusive, quando estamos gravando, acaba de empatar com o Vila Nova, essa é a situação aí. Mas a gente não tá aqui para falar de Atlético, a gente tá aqui para falar sobre um atacante holandês do Atlético que pode colocar uma seleção africana pela primeira vez na Copa do Mundo, sendo holandês. É dele que a gente vai falar, Alessio da Cruz,
se naturalizou, nasceu na Holanda, se naturalizou com a camisa do Cabo Verde e tá disputando aí a vaga com Camarões no grupo da África para se classificar pela Copa do Mundo por Cabo Verde pela primeira vez. E sabe quem também poderia jogar por Cabo Verde, Vitor? Sabe essa informação? Não. Cristiano Ronaldo. Ele tem a família dele, a árvore genealógica ali, tem um Cabo Verde se ele quisesse, mas escolheu Portugal. O Cristiano Ronaldo pode tudo também. Diferente do meu Alessio da Cruz, que escolheu o Cabo Verde. Bateu no peito e falou, eu sou Cabo, sou verde. E aí, ele tem essa possibilidade. O Cabo Verde está na frente, está liderando o seu grupo, somente o primeiro do grupo passa para a Copa do Mundo direto, o segundo vai para a repescagem, pegar aqueles playoffs eliminatórios. Em primeiro lugar está Cabo Verde, em segundo, Camarões. Inclusive, faltando 2 jogos, está a 4 pontos na frente o Cabo Verde. Olha só a campanha do nosso Cabo Verde. Vai enfrentar Camarões, inclusive, e dependendo do resultado, a gente já pode ter uma classificação muito encaminhada. O jogador, ele tem 28 anos, nasceu em Almere, na Holanda, vestiu as cores do Twente, inclusive, um grande clube holandês, mas agora está aí pelo Atlético. Mas, dito isso, ele ainda não tem grandes passagens pelo Atlético, não conseguiu fazer, ainda não fez gols e não deu assistências. Jogou apenas 4 partidas e é banco do Atlético. Esse cara é a salvação do Cabo Verde. Essa é a notícia. Se você quer ver Cabo Verde na Copa, você quer ver uma seleção diferente que você nunca viu, essa é a sua chance, porque agora estão, né, abriu para todo mundo também. Todo mundo está conseguindo se classificar, inclusive a Itália, que perigou ficar do lado de fora, venceu Israel hoje também e tá aí mirando da classificação. São quantos times nessa Copa? Aí você me pegou. Se eu não me engano, são 48. 48 times na Copa, cara. Só time, fica viu? Fora quem tiver fora dos 48. Cara, é muito time. É muito time. E a Itália perigou ficar fora, tá? Inclusive, esse jogo teve reviravolta, teve gol contra, foi uma loucura, mas o Moise Kean foi lá e botou a Itália, por enquanto, no seu devido lugar. Mas é isso, essas foram as notícias. Você se interessa por Cabo Verde? Tá aqui, torcedor do Cabo Verde. Eu sei que tem a nação inteira do Cabo Verde acompanha o futebol, né? Eles já estão aqui. Inclusive, um abraço para Cabo Verde. Abraço para todos os países lusófonos, como, por exemplo, o diretor fala um. Lusófonos? Guiné-Bissau? Isso. Portugal. Outro? Timor-Leste? Curaçao. Brasil? Perfeito, não sei mais outro, mas você que faz parte do outro país lusófono, você que é brasileiro, se inscreve aqui, manda seu comentário, qual notícia você mais gostou, qual você tá com curiosidade, acha que o nosso craque tem que fazer mais um gol pela primeira vez, Alessio da Cruz, vai fazer um gol antes aonde? No Atlético ou no Cabo Verde? Coloca aqui, é isso, me despeço de vocês, desculpa, torcedor corintiano, mas o que tem que ser dito, tem que ser falado. Acabou o dinheiro, acabou o programa. Tchau, é isso. Você que está falido, nos abraça e vamos junto nessa lama. Esses países aí lusóficos também tem Angola, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, que a gente já tinha falado aí. É a força dos lusófonos, vamos juntos. Pra cima. Só Cabo Verde. Pra cima. Alessio.